Fala pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer mais uma breve indicação de leitura, dessa vez sobre A Forma da Água, livro esse escrito em parceria pelo Guilherme Del Toro e o Daniel Kraus. Gente, essa é uma história que eu já conhecia, porque já havia assistido o filme há uns 8 anos atrás, e fiquei encantado pela beleza do filme, pela poética. É um filme com mensagem filosófica, ao meu ver, porque ele nos faz questionar o que torna alguém humano, o que nos torna humanos, o que faz de nós monstros. Então vou trazer aqui brevemente minhas impressões sobre a obra. E desde já quero adiantar que eu gostei muito da escrita do livro. Ele tem uma certa velocidade, a forma com que ele é narrado também é muito envolvente. E nós vamos ter aqui uma história que se passa no contexto de Guerra Fria. Temos aqui um personagem chamado Strickland, que é um agente do governo, e ele está na Amazônia caçando uma criatura marítima. E eles conseguem achar essa criatura marítima e a levam para um laboratório nos Estados Unidos, trancafiado. E lá eles começam a fazer diversas análises e experimentos nessa criatura. Nesse laboratório chamado Ocam, trabalha uma faxineira, uma mulher chamada Elisa Esposito, que era uma órfã que foi encontrada assim à beira do rio e foi levada para esse orfanato. O nome Esposito indica que ela é órfã. E aí é uma mulher muito solitária, é uma mulher que ela não fala, como eu já falei, ela é muda. E ela tem uma vida assim muito simplória. A vida dela é trabalhar, fazer a faxina dela, voltar para casa. Ela gosta muito de cinema, porque ela mora em cima do cinema. E ela também gosta muito de sapatos. O livro vai enfatizar muito que o que a tornava bonita, o que a tornava uma mulher elegante eram seus sapatos. Ela convive ali com sua vizinha chamada Zelda, que é uma mulher afro, que é casada também, e com um pintor, um artista que já está assim em decadência, chamado Giles. Determinado dia ela vai se deparar com essa criatura trancafiada e ela se identifica de imediato com ela. Ela começa a levar ovos, ela começa a se aproximar e a alimentar essa criatura, a colocar música para ela ouvir. Ao longo da história vai ser debatido diversos assuntos que, ao meu ver, são de muita importância. Por exemplo, a misoginia, por exemplo, o racismo, a homofobia. Existem falas na boca do personagem Strickland, que é o agente militar da história, que são falas preconceituosas. Ele se sente superior às pessoas, ele sente que é melhor do que as outras pessoas. Ele é um homem cristão, ele é um homem conservador, ele é casado, e ele quer que a sua mulher fique em casa como uma boa dona de casa, cuidando dos filhos, enquanto ele trabalha e é o provedor da casa. E no livro, diferente do filme, ele vai trabalhar e desenvolver muito mais outros núcleos dos personagens. No filme, fica mais centrado ali entre a Elisa e o monstro e o Strickland. No livro, por exemplo, vai trabalhar o núcleo da esposa do Strickland. Ela quer ser uma mulher independente, ela está cansada de ficar na sombra do marido, ela quer trabalhar. Gostei muito do núcleo da esposa do Strickland, por exemplo. E no filme ela aparece assim rapidamente. O livro, ele é muito sensível, muito poético e reflexivo. Então eu recomendo, se você gosta de livros de ficção científica, porque essa é uma obra de ficção científica, e ao meu ver, ele trata assim de assuntos tão importantes que já para mim é um clássico moderno. Toda a imagem, a construção das personagens, a identidade visual. O livro é repleto de ilustrações, é bonito a obra como um todo. Fala sobre a questão do preconceito. Aquela mulher muda que é desumanizada por ser uma mulher, primeiramente, e também por não conseguir se comunicar, por ser uma pessoa PCD. Depois, a questão do monstro. O que é essa ideia do monstro? E ele tem muito mais sentimentos, empatia e solidariedade do que os próprios seres humanos. Ele está ali sendo explorado, estudado, e não é visto como uma criatura viva. Ele é visto como uma coisa a ser usada e descartada. Existe um jogo de interesse político em cima dessa criatura,
porque os Estados Unidos têm um conflito político com a Rússia, estamos falando da Guerra Fria, e cada país ali tenta sabotar o outro, estudar em avanço tecnológico, avanço científico para fazer armas de guerra. O livro ele vai trazer todas essas questões, abordar todos esses temas. O Strickland é esse vilão, que é um homem de bem da sociedade, né? É um homem que quer conservar as coisas, que não aceita a alteridade, ele não aceita o que é diferente, e ele tenta objetificar e que foda-se, a gente faz o que quer, a gente tem a nossa maneira de viver, nós temos os nossos costumes, os nossos valores e isso é o que importa. Então você vai ver todo um contexto histórico-cultural dos anos 60 nessa obra, a questão da exclusão dos negros em determinados ambientes. Porém, a temática principal do livro, ao meu ver, é sobre o amor. O amor é o que nos torna humanos. O amor ele nos envolve, o amor nos preenche e o amor faz com que a gente enxergue beleza naquilo que aparentemente não é belo, aquilo que é esquisito, aquilo que é diferente. Nós estamos vivendo momentos complicados, momentos em que a política tem mostrado toda a sua sujeira, como as minorias são tratadas de maneira baixa. A gente não pode perder de vista esses assuntos porque a cadela do fascismo está sempre no cio, não é verdade? Então, pessoal, leiam este livro, assistam o filme, eu gostei demais, recomendo. Acho que é de extrema importância a literatura abordar esses assuntos. Pessoas são pessoas, pessoas não são objetos e devem ser tratadas na sua dignidade. E nós precisamos aprender a respeitar e a enxergar. Não somente enxergar, mas dar voz às minorias. E aqui a Elisa talvez represente isso, uma mulher muda que ela tem voz, ela tem opinião, ela vai ajudar a libertar essa criatura. Ela vai tramar ali uma maneira de resgatar essa criatura que é o amor da sua vida. Não foi um homem normal que enxergou ela como mulher, que enxergou ela como ser humano. Foi um monstro, foi uma criatura marinha. Então, eu achei muito legal isso. Beijo no coração e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!